Tipos de demissão. Então, este é o Pensando no Mundo do Trabalho que está iniciando para mais um vídeo relacionado ao trabalho. Nesse caso aqui, ao final, então, né, de um vínculo empregatício. A ideia é que então falarmos dos tipos de demissão, como é que funcionam esses tipos de demissão, né, de demissões, e que o funcionário tem direito a receber quando ele é demitido, ou quando ele pede a conta, ou quando ele entra em consenso com o empregador. E existe a demissão por entre-acordo, a demissão que é legal. Vamos lá então? Tipos de demissão. Para a gente falar um pouco de tipos de demissão, ou sobre esses tipos mais comuns, a gente vai falar um pouco sobre a CLT. E o que é CLT? Né? A CLT é mais conhecida como a Consolidação das Leis do Trabalho. E ela nada mais é que a unificação das regras do direito do trabalho feita por um presidente, né? Ou seja, foi na época do presidente Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo. Isso já tem um tempinho. Por meio do Decreto-Lei 5.452, ele foi assinado no dia 1º de maio de 1943. Antes desse ano, o Brasil já tinha algumas leis trabalhistas. Então, é errado falar que o criador de tudo foi Getúlio Vargas, mas foi ele que juntou tudo, foi no governo dele que conseguiu o quê? Consolidar realmente essas leis. Então, consolidação das leis do trabalho. Só que elas eram, antes de 43, leis isoladas e desconectadas. Desde esse momento, desde então, a CLT ela passou por algumas transformações, de acordo sempre com o governo de cada época. A ditadura militar, por exemplo, ela decretou um arroxo salarial terrível e proibiu campanhas salariais, suspendendo inclusive alguns direitos da CLT por muito tempo. A reforma trabalhista de 2017 ela trouxe uma série de mudanças para a legislação do país, né, para funcionários contratados sob o regime da CLT. Então, ela trouxe uma série de novidades. Tem gente que fala que uma legislação mais moderna. E tem também os críticos, que aí tem de todos os gostos, de todos os tipos. Os críticos estão por aí para dar o seu pitaco, para dar o seu entendimento, as suas interpretações, conforme aquilo que eles entendem que é bom ou não, né, para o país. Por exemplo, algumas modificações elas foram feitas com relação a período de férias, né, intervalo de descanso de funcionários, algumas coisas com relação a contratantes, home office, o teletrabalho ele ficou um pouco mais robusto, um pouco mais ordenado, por assim dizer, né? E algumas regras também relacionadas ao fim do contrato de trabalho, ou seja, aquelas formas de extinção, que é o foco do nosso vídeo hoje, falar um pouco sobre os tipos de demissão. Algumas demissões já eram de praxe, já aconteciam, mas com a reforma trabalhista ocorreu o advento de um novo modelo de demissão que nós vamos trabalhar aqui daqui a pouco. Mas ela trouxe várias coisas, ela deixou por terra algumas coisas que eram muito importantes para algumas categorias, para alguns setores, e trouxe coisas novas aí. Então, esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre os tipos de demissão mais comuns que nós encontramos na CLT e, claro, você já deve ter visto aí no mercado de trabalho. Como eu citei anteriormente, a CLT, ou a sua última atualização, a sua última versão, ou seja, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor em novembro de 2017. Então, ela foi regulada pela Lei 13.467 do ano, né, de 17, e ela deu, né, segundo alguns especialistas, alguns estudiosos, juristas aí, ela deu mais forças e poder de decisão entre patrão e empregado, trazendo mais autonomia a essas relações. Dentre as demissões mais comuns que nós encontramos por aí, a gente encontra a demissão sem justa causa, a demissão por justa causa, o pedido de demissão do funcionário ou ainda a demissão consensual,
que é a novidade, por assim dizer, que é aquela por acordo entre as partes. E a gente vai falar um pouco de cada uma delas aqui, para que a gente possa entender e desenvolver um pouco melhor aqui sobre esse tema tão importante. Como é que funciona então a demissão sem justa causa? Então a pessoa foi demitida, estava trabalhando lá e de repente, por algum motivo, final do mês, começo do mês, metade do mês, o encarregado, a pessoa do RH chegou e deu a informação e fez a demissão. Então, uma demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa ela é a mais comum que tem. É quando o empregador, né, a demissão sem justa causa ela pode ser tanto dada pelo empregado quanto pelo empregador. Mas vamos nesse caso aqui, o empregador está demitindo o funcionário. Se o empregador está demitindo o funcionário, o que acontece? Ele vai pegar um documento, vai mostrar aquele documento formal e vai fazer a demissão. Geralmente essa demissão, as pessoas ficam com aquele grande questionamento. O que eu recebo quando eu sou demitido sem justa causa? Quais seriam então os direitos que essa pessoa tem? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que essa pessoa começou a trabalhar, para todos os casos vai servir isso aqui, dia 1º de janeiro do ano 2021. E ela foi demitida no dia 31. Então ela teve um ano de empresa, certo? Vamos dizer então, o que ela tem para receber? No mês que ela foi demitida, até o dia que ela trabalhou, ela tem o que então? Em todos os tipos de demissão. Ela tem o salário do mês para ela receber. Ela vai ter o que mais? Ela vai ter férias, isso eu estou falando que deu 12 meses, ela tem então férias completas. Férias, mas o que a gente recebe nas férias? Mais o terço, 33,33% sobre o valor das férias. Se tinha horas extras, ela vai receber tudo na rescisão. Se ela trabalhava, tinha comissão, tinha insalubridade, depende do ramo, ela vai receber também esse valor na rescisão, correto? E isso é tudo válido, ela tem que receber isso aí. Ela vai estar recebendo também o quê? O famoso aviso prévio. Quando o empregador vem e dá a informação, estou demitindo você, você está sendo demitido sem justa causa, existe o famoso aviso prévio que a pessoa recebe, né? O aviso prévio, quando o empregador ele está aplicando, ele pode ser indenizado ou trabalhado. Quando ele indeniza, a pessoa não trabalha mais a partir daquele momento, vai para casa e na rescisão ele recebe um mês do aviso prévio. Tem algumas variações conforme categoria, conforme sindicato, de dias a mais que a pessoa pode receber na rescisão com relação a cada categoria. Mas, via de regra, ele recebe um mês. Aviso indenizado, mais um salário na rescisão. Vamos dizer que o aviso seja trabalhado. Né? O aviso trabalhado ele vai ter mais um mês para trabalhar. Informou que você está sendo cumprindo o aviso a partir de hoje, começa a contar ali. São 30 dias do aviso, ele vai trabalhar 30 dias. Porém, esses 30 dias eles podem ser o quê? Ele pode trabalhar 23 dias e suprimir 7, ou seja, 23 em horário normal, suprimindo 7 dias e recebendo 30 ainda na rescisão. Ou trabalhar os 30 dias consecutivos, porém saindo 2 horas mais cedo. Então, quando o empregador está dando o aviso, tem essas duas opções aí, ou aviso indenizado ou aviso trabalhado. Aí vai de acordo com a empresa, de acordo com aquilo que o empregador decidiu. Mas quando o empregador que está fazendo a demissão, o aviso prévio fica a critério dele. Esse é um ponto. O empregado também pode vir e pedir demissão, mas esse é um outro item. Então, o que ele recebe? Salário do mês, férias, 13º salário do ano, pode ser proporcional, pode ser integral. Nesse caso aqui, que é dezembro, vai receber ali o ano inteiro, porque ele já entrou lá no começo do ano. O aviso prévio indenizado ou não, depende dos dias. E mais algumas coisas que tem para receber ali. Isso é uma demissão sem justa causa por iniciativa do empregador, correto? Ele vai ter direito também a sacar o fundo de garantia, tudo que tem recolhido na Caixa Econômica Federal. E, além do que ele já tem recolhido, mais uma multa de 40% sobre o valor. Você tem R$1.000, mais R$400 que ele vai estar sacando, todo esse valor ainda. E ainda, nessa demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, ele vai ter direito aí às guias do seguro-desemprego. Se ele vai ter direito ou não,
vai ser a Previdência que vai dizer, vai ser o Ministério do Trabalho que vai dizer, mas o empregador vai fornecer as guias para ele dar entrada no seguro-desemprego. Um outro tipo de demissão é a famosa demissão por justa causa. A demissão por justa causa ela é um pouco mais complicada. Então, existem vários motivos que pode gerar a justa causa. Geralmente as pessoas falam que é só roubo e briga, e muito bem comprovado, mas não, tem vários outros itens aí que podem ser aplicadas demissões por justa causa, sim. Eu já vi várias vezes isso aí acontecer, já vi alguns motivos como relacionado à desídia, relacionado a faltas injustificadas e tantas coisas que podem gerar. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre demissão por justa causa. Mas a demissão por justa causa ela pode acontecer mediante a vários fatores e o roubo e briga é apenas mais um desses dois fatores. O funcionário ele tem direito a quê? Geralmente a pessoa fala, puxa, mas eu vou perder tudo. Não. Na verdade, ele vai receber o salário, né, dos dias trabalhados no mês. Ele foi mandado no mês, no dia X ali, vai receber o salário do mês, o 13º salário, vai receber ainda férias vencidas, né? Outras coisas acabam ficando complicadas. Ah, ele tem direito a saque do fundo de garantia? Não. Ele tem direito a multa do fundo de garantia? Não. Ele tem direito a seguro-desemprego? Também não. A demissão por justa causa ela é muito complicada, ela é muito desgastante para todos os lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Ela é uma demissão desagradável, ruim para quem aplica, pior ainda para aquele que está sendo demitido por justa causa, mas geralmente são motivos bem complicados mesmo, né? Com ato de improbidade, até pessoas que têm má índole, má fé com algum setor que ele trabalha, alguma área da empresa que é de confiança, né? Não, como eu falei, não é só roubo e briga, não. Tem várias outras coisas que podem sim, né, gerar uma demissão por justa causa. E a demissão sem justa causa, mas no caso quando o empregado pede demissão. Então, é o famoso pedido de demissão. Então, o empregado, o funcionário, ele está trabalhando, de repente aparece uma nova oportunidade, ou mesmo ele está chateado, vários motivos podem levar uma pessoa a pedir demissão, mas ele chega e pede demissão. O que ele vai receber, né? Ele vai receber uma demissão por justa causa é quase parecida com a demissão quando o empregador demite ele, né? Pedido de demissão e demissão por iniciativa do empregador são similares. Mudando o quê? Primeiro, claro, se o cara está pedindo a conta, ele não vai ter o direito de sacar fundo de garantia. Ele também não vai ter o direito da multa e muito menos ao seguro-desemprego. Pelo menos as guias do seguro-desemprego, ele não vai ter esse direito. Isso aí é ponto pacífico. O que muda ali? O aviso prévio. Né? Quando a pessoa chega e fala para o empregador, puxa, estou pedindo a conta, faz a cartinha, próprio punho ali, hoje até por WhatsApp vale, né? Se a pessoa vai lá, escreve, faz o pedido, ele vai ter que definir o quê? O aviso prévio. E daí ele que vai decidir, o funcionário, puxa, eu vou cumprir esse aviso, são 30 dias que ele vai trabalhar no horário dele normalzinho, conforme as atividades dele, terminou os 30 dias, a empresa processa a rescisão e encerra com o funcionário. Ah, eu não vou cumprir esse aviso prévio, não posso trabalhar 30 dias. Por quê? Porque eu vou começar em outra empresa. Isso acontece muito. Nesses casos, o empregador vai acatar, mas ele pode, não quer dizer que seja obrigatório, mas ele pode, e na maioria das vezes, digo lá, passado 99% das vezes, ele pode descontar, e ele desconta o equivalente ao salário daquele trabalhador. Meu salário é R$ 1.000, meu salário tem médias variáveis de hora extra, comissão, alguma outra coisa, algum tipo de adicional, e meu salário variável dá 1.300, os R$ 1.300 a empresa pode, e na maioria dos casos, ela desconta, é um desconto legal sim, na rescisão. E a novidade na CLT? A novidade na CLT é a demissão consensual, mais conhecida como demissão por entre-acordo, por acordo entre as partes. Ela é a mais comum. Alguns anos atrás, era muito comum a pessoa que queria sair não queria perder alguns direitos, não que ele perca direitos, mas ele deixar de receber alguns direitos assim de imediato. Por exemplo, ele queria sacar o fundo de garantia, mas se ele pede a conta, ele não saca. Então, tinha muito aquela questão de as pessoas proporem acordos. Né? Puxa, eu queria fazer um acordo. O acordo seria o que? Você me manda embora e eu te devolvo a multa do fundo de garantia. Isso aí era uma prática, né? Ilegal, mas que muitas empresas
Faziam, as empresas faziam sim, né? Tinha aquele acordo, fica acordo no fio do bigode, palavra, né? Às vezes o cara cumpre a palavra, às vezes não cumpre, mas não deixa de ser uma demissão ilegal. O acordo, a demissão por entre-acordo, que é essa que foi sancionada junto com o advento da reforma trabalhista de 2017, sim, ela prevê um acordo e, né, esse acordo sim é válido. Tem sindicatos que não reconhecem, mas se está na CLT, ela tem peso de lei, ela vale sim. Como é que funciona? Com relação a verbas recebidas, né? O funcionário recebe as mesmas coisas, similar a férias, 13º, horas extras, férias proporcionais e férias vencidas, depende do período, depende do tempo que a pessoa tem de empresa. O que vai mudar? O aviso prévio. O aviso prévio ele é de 15 dias, podendo ser trabalhado ou indenizado. Só 15 dias. Fundo de garantia, ele não saca todo o fundo de garantia integral 100%, ele saca apenas 80% do fundo de garantia e a multa relacionada ao fundo de garantia, que é o FGTS, é só 20%. E também, na demissão por entre-acordo, não existe a possibilidade do seguro-desemprego. Esse que pega bastante, mas essa é uma demissão legal. Geralmente o funcionário procura a empresa e formaliza que ele quer fazer esse tipo de demissão, que ele propõe, a empresa acata, os dois fazem um documento e essa demissão ela tem validade sim. E esse tipo de demissão por acordo entre as partes, conforme diz a regra da CLT pós-reforma trabalhista de 2017, essa tem validade. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que não é bacana, mas essa aí tem validade sim. Demissões é sempre um assunto polêmico, é um assunto chato, mas essas são as informações. Então existem esses tipos de demissão e a empresa geralmente ela leva muito fino essa informação para quê? Para que não tenha problemas depois, né? A gente sempre fala o quê? No processo trabalhista que pode gerar uma demissão mal feita, né? Então as empresas elas tentam levar da maneira mais correta para que os dois lados ali não tenham tantas reclamações. Regrinha básica aí, por exemplo, eu fui demitido. Quanto tempo a empresa tem para pagar a rescisão? 10 dias consecutivos. 10 dias a partir do dia seguinte. Exemplo, fui demitido no dia 31/5. Né? Então a empresa vai contar a partir do dia 1º do mês seguinte. Então, 10 dias. No 10º dia, ela tem que ter pago a rescisão. Tem que quitar as verbas trabalhistas ali e já convocar a pessoa para ir lá assinar a rescisão. Então, vai lá, assina a rescisão e cada um segue a sua vida. Não pagou em 10 dias, pagou com 11, 12 dias, aí tem multa. Qual que é a multa? A multa é um salário desse funcionário. Ela vai ter que recalcular porque ela pagou atrasado e daí gera um problema. Então, geralmente, eles seguem muito a risca, né? Tem tempo para chamar para assinar? Esse não tem um tempo previsto. O ideal, o que é aconselhável é que finalize tudo em 10 dias, pagar e assinar a rescisão. Mas não tem assim uma data, em tantos dias tem que chegar lá e assinar. O que tem é uma orientação, uma instrução para que finalize logo e seja uma situação bem feita, bem realizada e nenhuma parte fique ali com reclamações, né, com pendências, por assim dizer. Então, esse foi aqui o Pensando no Mundo do Trabalho de hoje, com o tema tipos de demissão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado as informações aí, né? Que essas informações tenham sido úteis, que tenha sido claro. E se mesmo assim você ficou com dúvida com relação aos tipos de demissão, o que eu tenho direito a receber, assiste de novo ou deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar, a gente vai explicar para vocês aí, tá bom? Vou fazer outros vídeos aí, a gente ainda vai trabalhar o tema, como eu já falei, o que é uma demissão por justa causa, como que ela funciona, quais são os critérios, os itens, o que pode validar uma demissão por justa causa. A gente sabe que todo mundo que é demitido, geralmente a pessoa entra com recurso, entra com processo, mas o que seria? Prometo também que a gente vai falar um dia sobre rescisão indireta, também é um tema importante que gera bastante dúvida. O pode ou não descontar o aviso prévio? Pode, a empresa pode, eu já citei isso aqui, pode descontar esse aviso prévio. Tem alguma força de lei que diga que não? Então, hoje, conforme diz a CLT, a empresa pode descontar sim, por mais que existam alguns outros pessoas que tragam alguns artifícios, algumas táticas aí para que a empresa não desconte, ela pode sim, isso é um fato, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, repito aqui,
Agradeço muito a atenção. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários, a gente vai responder para que fique um pouco mais claro todas essas informações. Agradeço muito a atenção, agradeço o carinho de todos. Forte abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.